paz do Senhor. Amém. Por gentileza, Mateus capítulo 28, apenas o versículo 19. Toda honra, toda glória, toda majestade seja voltada somente para o nosso Deus. Mateus capítulo 28, versículo de número 19, está o tema da festividade que está sendo iniciada esta noite, nessa noite de quinta-feira, em que você colocou a sua linda roupa, em que você colocou o seu perfumado perfume, e que você se disponibilizou para estar aqui hoje, porque de fato Deus marcou um encontro contigo neste lugar. E eu gostaria de antemão que você virasse para a pessoa que está ao seu lado, por gentileza, pegasse na mão dele, pegasse na mão dela, antes de nós lermos a palavra. Deixa aberta a Bíblia aí em cima do banco, em cima da cadeira. Isso, querido. Pegue na mão do irmão da direita, pegue na mão do irmão da esquerda, dê um sorriso para ele ou dê um sorriso para ela. Se possível for, dê a paz do Senhor novamente. Diga que o Senhor está no controle da situação. Diga que o Senhor está no controle da história. Diga que o Senhor está no controle do culto, da reunião desta noite. Diga que o Senhor está no controle da tribulação, da adversidade, de todas as coisas que diz respeito à sua vida. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez neste momento. Poderoso e amado Deus, Senhor, aqui está a tua igreja, meu Senhor. Aqui está a tua noiva, aqui está a tua escolhida. Que o Senhor vocacionou, impulsionou, estabeleceu, rejuvenesceu, motivou, neutralizou toda a força do mal para que pudesse estar aqui esta noite, ó Pai. Sem sombra de dúvida, os irmãos que vieram aqui, que estão aqui presentes, meu Senhor, precisam receber de Ti, precisam receber da Tua palavra. Meu Deus, eu sou apenas um emissor aqui esta noite, e eu tenho um receptor à minha frente. Eu também trago uma mensagem da parte do Senhor. Pretendo ser um canal da parte do Senhor para a tua igreja aqui esta noite. Mas eu quero te fazer um pedido antes, ó Deus. Tu já tem falado com a tua igreja. Todavia, eu quero lhe pedir uma coisa especial aqui esta noite. Aonde houver uma mão segurada na outra agora, meu Senhor, começa a levantar, ó Deus, essa pessoa espiritualmente de uma maneira fabulosa. Começa, meu Senhor, a tocar da planta dos pés até o alto da cabeça. E começa a mostrar, meu Senhor, que no meio da luta, no meio da prova, tu estás à procura de homens e mulheres vocacionados, inspirados, motivados para fazer a tua obra e pegarem a tua palavra. Senhor, eu te louvo pela vida da tua igreja esta noite, bendizendo para sempre o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Mateus 28, versículo 19. Pregador, seja breve, pois estou cansado. Eu também, amado. Também estou bastante cansado. Minha matéria física está muito cansada. Acordo às 3h30 da manhã todos os dias. Estou até agora sem dormir, cantando o dia inteiro no sol no meu trabalho. Pregador, o senhor é cantor? Não, querido. Mas faz parte da minha profissão cantar no sol também. Mas toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. O Senhor é bom. Aos visitantes dessa noite, eu quero tomar por base as palavras do salmista no Salmo 65, versículo 4, quando ele diz que bem-aventurado é aquele que o Senhor faz a chegar-te a ti. Para você que está passando por alguma intempérie da vida, por algum tipo de problema ou tribulação, eu tomo por base as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:37, quando ele diz que em tudo isso somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E para a igreja local, para a igreja presente, ministério restaurando o altar, eu quero vos dizer em nome de Jesus que essa igreja não foi estabelecida pelo homem. Essa igreja foi estabelecida por Cristo Jesus. E se for estabelecida por Ele, eu creio que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando eu disser 3, por gentileza, em alto e bom som, todos juntos digamos a mesma frase. 1, 2, 3. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, querido. Tome seu assento em nome de Jesus. Fique aqui comigo, me preste um pouco a sua atenção, porque eu quero ser um emissor, ser um canal de Deus para a sua vida aqui esta noite. Amados, eu confesso aos irmãos que, se ao tempo destes anos em que eu estou trilhando uma caminhada com Cristo, não é muito tempo,
São poucos anos, aproximadamente uns 5 anos somente, em que eu faço parte desse exército. Todavia, se você me perguntar, diácono Cristiano, o que é que você pode afirmar da parte de Deus sobre esse pequeno período em que você está nessa caminhada espiritual? Confesso aos amados que aqui estão, que eu não poderia afirmar muita coisa, até porque a palavra de Deus é revelada, mas também é misteriosa. Até porque de Deus nós nunca saberemos tudo, mas poderemos estudar tudo aquilo acerca de Deus do que se pode aprender. Tanto que Oséias disse no capítulo 6, versículo 3 do seu livro: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mediante tudo isso, o que eu posso afirmar com base, certeza e convicção é que Deus é Criador. E como Criador, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, verso 1 em diante, que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre as faces do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No capítulo 1, versículo 3, o narrador do Pentateuco continua dizendo: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Logo então, Deus vai dando uma sequência na criação, naquilo que chamamos de quitiologia, doutrina da criação. Deus começa a criar de uma forma fabulosa. Deus começa a criar do verbo bará, que significa criar do nada. Deus começa a trazer à existência simplesmente nada daquilo que existe. Deus começa a criar, missionária Sheila. E eu posso entender que Deus, com sua forma esplêndida de criar, Deus começa a criar então os céus e a terra. Deus começa a criar o mar. Então tem um base para afirmar para você aqui esta noite, você há de convir comigo, de que de fato Deus criou o universo, Deus criou o sol, Deus criou a lua, Deus criou o mar, Deus criou as estrelas, Deus criou os anjos, Deus criou a terra, Deus criou o vento, Deus criou a natureza, Deus criou os répteis, Deus fez separação entre dia e noite. Eu posso afirmar com você aqui esta noite que de fato Deus é Criador. Até o ponto da Bíblia de Gênesis dizer em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26, que Deus vem criar o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. E em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra. E logo após, Deus simplesmente sopra o fôlego de vida em suas narinas. Eu posso imaginar o homem como uma figura formada física agora, recebendo o fôlego de vida da parte do próprio Deus. Ora, o homem agora não é feito somente matéria física, pastor Carlos, mas o homem também é propagado agora como um espírito, como um fôlego de vida que o próprio Deus sopra em suas narinas. Deus cria uma matéria perfeita, Deus cria algo fabuloso que é eu e é você aqui esta noite. Eu imagino Deus com toda a delicadeza, com todo o carinho, com toda a atenção, olhando para a figura chamada ser humano, olhando para a figura chamada homem, dizendo assim: esse agora começará a governar. Esse agora começará a dominar sobre as plantas, sobre as ervas, sobre tudo que eu estabeleci na face da terra. Porém a Bíblia diz, queridos, que o homem começa a ter um certo deslize. E daí então eu posso entender que Deus é Criador, porque primeiro Ele começa a trabalhar de uma forma na criação. Todavia eu posso entender também que o meu Deus e o seu Deus, logo em seguida, após criar, Ele começa a retirar algumas coisas da humanidade. Porque você conhece muito bem a história. Como Deus Criador, Deus que cria todas as coisas, Deus agora olha dos céus e percebe que o homem, que o ser humano, não sai perfeitamente com atitudes esperadas. Deus vai perceber que o ser humano não sai com atitudes perfeitas e honrosas para a obra a qual Ele havia estabelecido na sua vida, na face da terra. Prova disso nós vemos na época de Noé. Deus chega para Noé e diz: Noé, constrói uma arca, pega a tua família, teus filhos e as mulheres de teus filhos e os animais, Noé, e coloca dentro da arca, porque eis que eu enviarei um dilúvio sobre a face da terra. Este dilúvio, missionária Sheila, durou aproximadamente 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que por 150 dias a terra fica completamente inundada e tomada por todo aquele dilúvio, por aquela tempestade, por todo aquele naufrágio da parte do próprio Deus que foi estabelecida. Mas atente para mim, por favor. Eu disse que Deus mandou Noé construir a arca. E quando Deus mandou Noé construir a arca, logo eu posso entender que Deus estava preparando, irmã Fabiana, um momento de escape para Noé, para sua família, para seus filhos, para os animais e para as esposas de seus respectivos filhos. Eu começo a entender então que a arca começa a simbolizar um lugar de segurança. Ora,
Eu imagino naquela época Noé construindo a arca, e Noé dentro da arca já com toda a sua família. Eu imagino Noé olhando para toda aquela inundação e dizendo: de fato Deus livrou a minha vida. Eu imagino Noé olhando e dizendo assim: de fato Todo-Poderoso preparou um momento de escape para mim, para meus filhos e para toda a minha família e para alguns animais. Por quê? Porque a arca mariana naquela época simbolizaria um lugar de segurança. E eu posso fazer uma contextualização aqui esta noite e dizer para você: quem naquele tempo ficasse fora da arca logo pereceria. Quem naquele tempo ficasse fora da arca logo perderia a sua vida. Porém, Noé e sua família permanecendo na arca logo obteriam um escape, um momento de felicidade, de alegria por estarem dentro da arca. E eu posso trazer uma atualidade para você aqui esta noite. Quem está fora da arca hoje corre perigo. Quem está fora da arca hoje não tem perspectiva de vida. Quem está fora da arca hoje não tem mais a intenção, a unção, não tem mais a capacidade de confiar em nada. Por quê? Porque fora da arca é lugar de perigo e dentro da arca é lugar de segurança. Agora atente para mim mais uma vez, por favor. Imagine Noé com toda a sua família e com todos aqueles animais. Eu imagino Noé passando um dia, passando 2 dias e passando 3 dias. Eu imagino aqueles animais todos defecando dentro da arca. E quando a defecação começa a acontecer, eu posso conjecturar e imaginar. Eu imagino que o cheiro começa a ficar desagradável. Eu imagino que dentro da arca haviam opiniões diferentes. Eu imagino que dentro daquela arca haviam pessoas com personalidades diferentes. Por quê? Porque quando se trata de ser humano, algo muito delicado acontece. Porque a minha personalidade não é a sua personalidade. O seu modo de pensar muitas vezes não é o meu modo de pensar. E isso então começa a criar um certo atrito, um certo tipo de dificuldade. Isso então começa a criar um certo tipo de circunstância difícil de convivência dentro da arca. E por isso muitos hoje têm abandonado a arca. Porque não concorda com o que o seu irmão prega. Porque não concorda com o que o seu irmão fala. Porque não concorda com o louvor que o seu irmão canta. Porque olha para a arca e diz assim: a arca é tão bonita e eu vou entrar dentro dela. Aí quando vê o primeiro problema, a primeira problematização dentro da arca, ele diz assim: a arca me cheira mal. A arca não está indo bem porque a arca é muito problemática. É melhor ficar fora da arca na problematização do que eu ficar dentro da arca sufocando e aturando aquilo que está para acontecer. Ô querido, quem sabe você está aqui essa noite com esse pensamento, pensando dessa maneira, pensando que fora da arca tem vitória, pensando que fora da arca tem alegria, pensando que fora da arca tem escape. E quem sabe eu deveria iniciar o meu sermão aqui essa noite dizendo assim: vai, irmão, vai porque Deus é contigo. Isso mesmo, tira o pé da arca porque Deus vai te dar vitória. Eu poderia muito bem fazer isso pela minha capacidade humana. Todavia eu tenho outro recado da parte de Deus para você aqui esta noite. Fora da arca é lugar de tribulação. Fora da arca é lugar de morte. Fora da arca é lugar de espiritual. Fora da arca é lugar de fraqueza. Fora da arca é lugar de debilidade. Fora da arca é lugar de astenia. Mas dentro da arca é lugar de vida e vida com abundância. Dentro da arca é lugar de escape. Dentro da arca é lugar de livramento de Deus. Dentro da arca é lugar de tribulação, é verdade. Mas eu tomo por base as palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8:18, quando ele diz que as aflições desse tempo presente não serão comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Isso significa que por mais que você passe tribulação dentro da arca, por mais que você passe por dificuldade dentro da arca, por mais que você chore dentro da arca, por mais que você padeça dentro da arca, em breve dentro da arca Deus preparará um tempo de cântico novo de vitória para a sua vida. E se você acredita nisso, eu gostaria que você levantasse a sua mão, erguesse a sua cabeça, enchesse o seu pulmão e desse um grito de glória para o Deus é Criador. E como Criador, Deus cria, porém Deus começa a retirar algumas coisas. Deus tira na época de Noé agora uma humanidade um tanto errônea, uma humanidade um tanto pecaminosa. Daí então chega a etapa de Moisés. E o que é que acontece com Moisés? Eu não quero trazer aqui toda a história de Moisés para você, porque você conhece, de repente até melhor do que eu. Mas eu quero te trazer à memória uma coisa. No tempo de Moisés, Deus simplesmente não opera um milagre de livramento para com a nação de Israel. Mas no tempo de Moisés, eu me arrisco e ir mais adiante e dizer para você que Deus simplesmente estava tirando um homem do anonimato e colocando em destaque. Por quê? Você conhece muito bem a história. Adotado pela suposta filha de Faraó, conhecendo toda a filosofia do Egito, conhecendo todo o fundamento do Egito,
conhecendo toda a propriedade do Egito, conhecendo todas as circunstâncias do Egito, conhecendo tantos os deuses do Egito. E cabe-me aqui abrir um parêntese para você também aqui esta noite. Embora Moisés conhecesse tudo isso, quando chega em Êxodo capítulo de número 2, a Bíblia diz que Moisés vai presenciar uma cena um tanto obscura, porque Moisés se depara com uma situação em que um egípcio, melhor dizendo, um hebreu está ferindo a um egípcio. Logo então a Bíblia diz que Moisés olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E quando Moisés não vê ninguém, ele simplesmente vai ao encontro daquele homem, fere o egípcio, esconde o seu corpo na areia. Daí então eu comecei a me interrogar e a me perguntar uma coisa: o porquê é que Moisés, se estava do lado do Egito naquele determinado momento, Mariana, ele simplesmente não ficou do lado do egípcio? Se Moisés estava na cultura do Egito, por que é que Moisés não ficou do lado do egípcio ao ver um egípcio ferindo ao hebreu? Eu então entendi uma coisa: Moisés conhecia a filosofia do Egito, os costumes do Egito, os deuses do Egito, a origem do Egito e a comunhão que tinha o Egito. Todavia o sangue de Moisés não era do Egito, porque o sangue de Moisés que corria nas veias era sangue hebreu. E eu faço uma comparação com vocês aqui esta noite. Existem pessoas hoje em dia que andam como crentes, que falam como crente, que se vestem como crente, tem a postura de crente, tem a aparência de crente, tem vivência de crente, tem a essência de crente, tem a atitude de crente, mas todavia o seu sangue não é de crente. O sangue que corre nas suas veias é sangue egípcio. Aleluia! Olhe para a pessoa que está ao seu lado essa noite e diga assim: que tipo de sangue você tem? Diga com propriedade, diga assim: que tipo de sangue você tem? Diga assim: tu tens sangue hebreu? Ou tu tens sangue egípcio? Diga assim: tu tens sangue de crente? Ou tu tens sangue de egípcio? Diga assim: tu tens sangue de crente? Ou precisa de um transplante aqui esta noite? Quantos precisam de uma modificação de Deus aqui? Quantos precisam de uma modificação de Deus aqui? Quantos precisam de uma modificação? Precisam de modificação. Oh, Deus tem modificação para a sua vida aqui esta noite, meu irmão. De repente, quem sabe ao longo desses anos o sangue que corre na tua veia é um sangue diferente, mas o transplante espiritual vai acontecer aqui hoje em nome de Jesus. Deus começa a retirar algumas coisas. E agora está um homem por nome de Moisés numa terra chamada Egito, em um período de anonimato. Escute uma coisa, querido. Enquanto Moisés está no Egito, havia um libertador, missionária Sheila, no Egito. Enquanto Moisés está no Egito, havia um guerreiro no Egito. Havia um homem de grandes proporções no Egito, é verdade, mas um libertador anônimo. O que é que Deus faz então? Deus simplesmente arma uma estratégia, pastor Carlos. E em cima dessa estratégia, Deus vai chamar Moisés, missionária Sheila. E quando Deus chama Moisés, Deus pega Moisés e diz: Moisés, agora você vai sair do anonimato do Egito e você vai para essa posição de destaque, posição de libertador de uma nação chamada Israel. Quantos não estão no anonimato aqui esta noite? Existem muitas pessoas que estão no anonimato, que foram esquecidos, que não têm mais oportunidade na vida, que não têm mais oportunidade de crescimento em seus respectivos ministérios, e com tudo isso estão simplesmente apagados. Mas escute uma coisa: embora você esteja no Egito, embora você esteja anônimo no Egito, embora você esteja vivenciando tempos de crise e difíceis e de esquecimentos no Egito, Deus tem preparado para você um lugar de destaque. Eu vou repetir: no meio do anonimato do Egito, Deus levantará Moisés como libertadores da face dessa terra. No meio da tua redondeza onde você mora, Deus te levantará para Moisés para fazer a diferença. No meio da igreja onde você congrega, Deus te levantará como Moisés para fazer a diferença. No meio da empresa onde você trabalha, Deus te levantará como Moisés para fazer a diferença. Prepara a seca, meu filho. Prepara a bagagem, minha filha.
Está chegando o tempo de se despedir do Egito. Oh, aleluia. Prepara todo o conhecimento que você adquiriu até o dia de hoje. Prepara toda a experiência ministerial que você adquiriu até o dia de hoje. E se prepara, porque Deus vai arrancar você do Egito de anônimo e colocar você na posição de destaque. Quem olhava para Moisés dizia: Moisés é simplesmente, entre aspas, dizendo, alguém cativo aqui. Moisés é simplesmente alguém que não tem perspectiva de vida. Está aqui porque foi jogado no rio, abandonado pela sua mãe, e agora está aqui tendo que, por obrigatoriedade, suprir todas as necessidades do Egito. Mas não sabiam que dentro de Moisés havia um guerreiro libertador. Ninguém sabia que dentro de Moisés havia um homem de destaque, pastor Carlos. Isso acontece conosco, não é verdade? As pessoas olham para nós e subestimam a nossa chamada. Olham assim e diz: esse ali é o pregador da noite? Coitado, tão novo. Aquela ali que será dirigente da libertação, meu Deus, aquela irmã não sabe nem falar direito. É porque só olha para você no anonimato, querido. Mas não sabe que dentro de pouco tempo Deus está te chamando, Moisés. Não sabe que dentro de pouco tempo Deus dará uma nação nas tuas mãos. Não sabe que dentro de pouco tempo teu nome será reconhecido sobre toda a história. Porque Moisés foi feito não para ficar no anonimato. Moisés foi feito para ficar na posição de destaque, de libertador. Você pode até ser anônimo hoje, mas não permanecerá anônimo. Porque o chamado de Deus contigo é chamado de Moisés. Bate no peito assim e diga: meu chamado é chamado de Moisés. Diga assim: eu não fui chamado para ser anônimo. Diga assim: eu fui chamado como libertador. Diga assim: eu fui chamado para libertar. Pelo poder da palavra de Deus, pela unção de Deus na minha vida, pelo renovo do Espírito Santo na minha vida e pela autoridade revelada na minha vida. Quantos querem aplaudir ao Senhor bem forte aqui esta noite? Oh, glória a Deus. Deus está retirando algumas coisas. Deixa eu correr aqui. Chega o período agora de Josué. E Deus vai arrancar de Josué simplesmente a descredibilidade do povo. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo de número 34, que quando Moisés morre, os filhos de Israel simplesmente prantearam a morte de Moisés. E o que isso significa? Significa dizer que todo o povo estava em pranto, porque diziam: Moisés morreu, e agora o que será de nós? Moisés perdeu a sua vida aos 120 anos, e agora o que será de nós? Quem nos conduzirá até a terra prometida? A Bíblia diz que os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés, ou seja, estavam todos em prantos, mulheres chorando, crianças perdendo a perspectiva de esperança da vitória de entrar na terra prometida. Até então Deus chamou um homem por nome de Josué e dizia assim: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como fui com meu servo Moisés, serei também contigo. O próprio Josué tinha um recado da parte do próprio Deus. Todavia, o povo era já como Tomé, porque o povo só acreditava nas circunstâncias quando viam alguma coisa. O que é que Deus faz agora então, missionária Sheila? Deus pega Josué e lhe dá uma ordem: Josué, pega tu, todo este povo, e passa agora este Jordão. Aquilo nada mais, nada menos seria do que um sinal da parte do próprio Deus para Josué e para o povo de que assim como Deus estava com a liderança de Moisés, Deus também estava com a liderança de Josué. O milagre então acontece. Todos observam aquele sinal atuado pela parte de Josué, divinamente revelado e mandado, efetuado pela parte do próprio Deus. A nação agora começa a ter uma certa credibilidade na pessoa chamada Josué. E Deus então retira toda a descredibilidade do povo referente à liderança de Josué. Escute uma coisa: eu estou dizendo que Deus começa a criar e depois Deus simplesmente começa a arrancar algumas coisas que estão demais. Chega então o período dos juízes, e referente aos juízes, ninguém mais exato a falar senão Sansão. Sansão, a Bíblia diz que ele obteve o voto do nazireado,
E segundo a lei de Levítico, a lei de Moisés, a Bíblia diz que todo nazireu não poderia chegar-se perto a cadáver, e é isso que Sansão faz quando mata aquele leão e tem então contato com aquele leão. Agora melhor dizendo, Sansão quebra a sua aliança de nazireado também, o qual não poderia chegar-se perto de bebida alcoólica. Mas todos nós sabemos que a principal derrota e queda de Sansão foi quando então ele simplesmente perde parte das suas tranças. A Bíblia diz que então Sansão perde totalmente a sua força. E quando Sansão perde totalmente a sua força, Sansão agora é um homem simplesmente falido. Sansão agora é um homem simplesmente dotado de fraquezas humanas, a ponto de virar meu motivo de escárnio para os filisteus, a ponto de ser amarrado sobre 2 pilastras na festa de Dagon, e a ponto de automaticamente acabar com a sua própria vida, e acabar também com toda aquela festa mediante a humilhação e tudo aquilo que ele estava passando naquele momento. Deus então permite que ele simplesmente perca a sua força por uma quebra de aliança. Escute só, querido, e atente para cá, por favor. Quem quebra a sua aliança com Deus está totalmente perdido. Deus mantém a sua aliança a todo tempo, a todo instante. Foi assim com todo o povo de Israel. A promessa diz que é efetuada em Gênesis capítulo de número 15 para com Abraão. E desde então Deus vem dando oportunidades para toda a nação. 400 anos se passam, 430 anos se passam, e Deus então se mantém fiel na sua aliança, a ponto de Deuteronômio capítulo de número 28, a Bíblia nos relatar que enquanto a nação simplesmente se mantinha fiel, Deus simplesmente se mantinha fiel a eles, a ponto de Deus mandar motivos de tribulação, é verdade, mas a ponto também de Deus mandar motivos de bonança, é verdade. A Bíblia diz que no período de Juízes, querido, Deus simplesmente está com os olhos voltados para Israel. Todavia, quando Israel pecava, Deus simplesmente permite que se levantem contra ele alguns adversários. E quando então o povo começa a se voltar para Deus, pastor Carlos, Deus então começa a levantar juízes a fim de interceder e de julgar Israel. 13 juízes, de Otiniel até Sansão, porque Samuel vai obter 3 ministérios, profeta, sacerdote e juiz. Todavia, o ministério de Samuel já vai passar de um período teocrático para o período monárquico, um período de juiz para o período onde os reis vêm atuar. E quando então Deus começa a enviar os livradores ou chamados juízes, eu posso entender e caracterizar que o livro de Juízes começa a ser designado em 4 partes. A primeira parte, pecado. A segunda parte, juízo. A terceira parte, arrependimento. E a quarta parte, livramento. A primeira parte, pecado, porque o povo pecava. A segunda parte, juízo, porque vinha o juízo, os inimigos. A terceira parte, arrependimento, porque se arrependiam. E a quarta parte, livramento, porque Deus é misericordioso e sempre olhava dos céus e começava a levantar juízes a fim de interceder e julgar a causa de Israel. Agora escute uma coisa, falando de misericórdia, falando de livramento, logo eu posso lançar uma palavra profética sobre a tua vida. Levante a tua mão direita comigo, por gentileza, aqui esta noite. Escute o que eu vou lhe dizer. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça, mas a justiça de Deus também não anula a sua misericórdia. Eu vou repetir mais uma vez para você gravar isso no seu coração e na sua mente. A misericórdia de Deus não anula a sua justiça. Todavia, a justiça de Deus também não anula a sua misericórdia. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você tenha falhado, que mesmo que você tenha pecado, que mesmo que você tenha fraquejado, que mesmo que você tenha tido um pequeno deslize na sua caminhada espiritual, Deus é fiel, forte, poderoso e misericordioso para te levantar na unção poderosa e profética nesta noite. Não importa se as pessoas andam falando mal de você, falando que o seu ministério nunca mais vai ser o mesmo, falando que a sua chamada nunca mais vai para frente, falando que na sua vida espiritual nada mais vai acontecer. Quem sabe andam dizendo para você na sua igreja, a sua mensagem nunca mais terá uma mesma proporção, o seu cântico nunca mais terá aquela unção de antes. Isso são palavras humanas, mas palavras humanas simplesmente são levadas pelo vento. Mas a palavra de Deus, quando é lançada, ela é estabelecida. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. Eu quero que você traga à memória agora as palavras que Deus lançou sobre a sua vida de promessa. Você lembra? Você lembra quantas promessas Deus fez na tua vida desde o início da sua caminhada? Quem sabe Deus fez uma promessa de salvar toda a sua casa.
Quem sabe Deus fez uma promessa de fazer de você um ministério bombástico, um ministério poderoso. Mas quem sabe devido às circunstâncias da vida, você não tem mais o mesmo período de oração. Você tem perdido aquela essência de ir ao monte. Você tem perdido a essência, oh meu Deus, da espontaneidade na palavra. E quem sabe com tudo isso você anda perdendo a perspectiva de vida, dizendo: Deus, será que o Senhor ainda vai estabelecer as promessas sobre a minha vida? Será que o inimigo, meu Deus, não tem razão quando ele diz que na minha vida nada mais tem jeito? Querido, escute uma coisa: o homem pode lançar todo tipo de palavra sobre a sua vida. Os demônios podem fazer reunião no inferno para lançar todo tipo de palavras na sua vida. Podem fazer reunião no cemitério para tentar acabar com o teu nome. Podem fazer reunião na Mata Virgem para tentar acabar com a tua chamada. Podem fazer reunião no Gongá, no Peji, no Sabagi, no Elequetu, no Jejimarri, em qualquer tipo de circunstância para acabar com a sua chamada. Todavia, se Deus tiver estabelecido a sua palavra, querido, pode se levantar todos os demônios da face da terra, toda entidade mandada, toda entidade maligna, todo espírito contrário, toda boca se bater contra você, mas aquilo que Deus estabeleceu sobre a tua vida está estabelecido, e aquilo que Deus falou sobre a tua vida está falado. Aquilo que Deus falou sobre a tua vida está falado. Oh, Deus vivo, Uma vez começaram a me apedrejar, tanto que eu fui ao monte. Quando eu cheguei no monte, missionária Sheila, a crise era tão forte que eu mesmo comecei a duvidar das minhas promessas. Subi ao monte sozinho, em Mesquita. E eu me lembro que quando eu estava ao monte sozinho, falando com Deus em pensamento, então logo eu pude entender que de fato Deus é onisciente. Eu falava com Deus da seguinte maneira: Deus, será que tu nunca mais vai me agraciar com uma unção? Será que não tem mais jeito para mim, meu Deus? De fato, não tenho sido mesmo, eu confesso isso. Mas será que é verdade que andam falando? Será que é verdade que meu ministério nunca mais terá crescimento, nunca mais terá proporção? Será que a minha chamada, os meus sonhos, os meus projetos acabam por aqui? Tudo isso eu falava em pensamento. De repente então chegou um homem por trás de mim, sem eu dizer uma palavra, colocou as mãos sobre o meu ombro e disse assim: jovem, não te preocupe, Deus manda te dizer que não mudou nada de você. Meu Deus! Glória! Curva sua cabeça, feche teus olhos essa noite. Entre os cordes da ração e a dominarária, mas quero te dizer que não mudou nada entre você e entre ele. As promessas dele ainda estão de pé sobre a sua vida. Não dê ouvido porque andam falando da sua casa. Não dê ouvido porque andam falando do seu ministério. Não dê ouvido porque andam falando da sua história, do seu casamento. Deus manda te dizer que não mudou nada. Assim não mudou nada. Ei, pregador, mas está tão difícil. Não importa, não mudou nada. Ei, pastor Carlos, está tão difícil, pastor, eu acho que não vai dar. Não mudou nada. Pregador, colocaram uma faixa no meu portão dizendo assim: olha, tu és um crente fracassado, não tem problema. Deus vai arrancar aquela faixa de lá e vai fazer a bandeira da vitória. Ei, pregador, mandaram um recado para o meu e-mail dizendo assim: irmã, tua família nunca mais. A internet humana, os recursos online nunca poderão impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Quem é o homem para determinar palavras de maldição para você? Isaías capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Se bate em juízo, tu as condenarás. Êxodo capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis.
Jeremias capítulo 1, versículo 19. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Sinta a presença de Deus. Oh, meu Deus, eu sinto reviravolta de Deus essa noite vai levantar o teu ministério novamente. Capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, porque ainda se eu cair, levantar-me-ei, e se eu for morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Deus está na tua história. Fraco ou não, Deus está no teu ministério. E isso ninguém pode revogar. Comigo ou não, com dificuldade ou não. Deus tem providência para a tua casa aqui esta noite. Teu filho não vai morrer nas drogas, nem tua filha vai morrer na prostituição, porque Deus estabelece a última palavra sobre a tua vida aqui hoje. Deus, atente para cá. Personagem da história agora da vida. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 6 em diante, que o profeta Samuel recebe uma ordem pela parte do próprio Deus para ir à casa de Jessé para ungir Davi como rei sobre Israel. A Bíblia diz que quando Samuel chega na casa de Jessé à procura desse suposto rei que seria um rei oculto para ele no momento, Jessé então simplesmente começa a chamar os seus filhos. E o primeiro personagem, o primeiro dos filhos de Jessé, a qual entra na história, se eu não estiver equivocado, é Eliabe. E quando Eliabe passa diante de Samuel, eu imagino Samuel olhando para Eliabe, para a sua estatura física. Quem sabe Eliabe não tinha assim um porte forte, assim como eu, como pregador da noite. Quem sabe Eliabe não tinha assim uma postura alta, uma postura de firmeza. Todavia, eu imagino o próprio Samuel olhando, dizendo: pronto, achei a quem o Senhor procurava. Todavia, então, eu vejo o próprio Deus dando uma repreensão para o profeta Samuel no versículo 7. 1 Samuel capítulo 16, verso 7, o próprio Deus diz: Samuel, Samuel, não atente tu para a aparência, Samuel, porque eu não olho como vê o homem, mas eu olho para dentro do coração. Naquele momento eu começo a entender uma coisa, querido. O ser humano vai identificar eu e você pelo que a gente aparenta ser. Como assim, pregador? Se você hoje aparenta, escute bem, se você hoje aparenta ser um derrotado, logo vão dizer para todo mundo que você é um derrotado. Se você aparenta hoje ser alguém que não tem sucesso familiar, logo vai rolar um boato, porque vão espalhar isso pela sua rua, dizendo que você é alguém que não tem sucesso nenhum familiar. Se você é alguém que aparenta ser alguém que não tem sucesso profissional, que não tem história, que não tem chamada, que não tem vocação, logo então vão começar a dizer isso e dizer assim: ela é uma fracassada, ele é um fracassado. Vão começar a dizer isso por quê? Porque o mundo, os seres humanos, vão julgar você pelo que você aparenta ser. Mas eu glorifico a Deus, porque com Deus é diferente. Deus não julga você pelo que você aparenta ser, mas Deus julga você pelo aquilo que você realmente é. Escute uma coisa: podem estar chamando você de qualquer tipo de coisa onde você mora, na sua casa, não sei, mas Deus reconhece você por aquilo que você realmente é. Se você é profeta, Deus te conhece como profeta. Se você é pregador, Deus te conhece como pregador. Se você é cantor, cantora, Deus te conhece como tal. Se você é alguém que tem um sonho, um projeto, Deus te conhece como tal, porque Deus tem estabelecido isso sobre a sua vida. Continua então a chamada deste menino chamado Davi. Ele tem agora aproximadamente 17 anos. E nesse período então, Israel está sendo afrontado por um exército filisteu. E quando Israel é afrontado por um exército chamado filisteu, vai acontecer um principal combate entre um homem chamado Golias e a nação. Todavia, todos os homens de guerra não tiveram coragem de fazer aquilo que Davi fez. Então eu começo a entender que Deus está à procura de pessoas corajosas. Deus está à procura de pessoas que têm coragem de fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. E é isso que Davi faz. Davi se levanta simplesmente como uma voz solitária e diz assim:
Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Davi então chega perante Saul, começa a apresentar o seu currículo e começa a dizer assim: eu já matei leão, já matei urso, e poderei muito bem vencer esse gigante. Davi vai até a batalha, você conhece a história, quero resumi-la com você aqui esta noite. A Bíblia diz que Davi sai vitorioso da batalha, porque Davi simplesmente foi em nome do Senhor dos Exércitos. Eu começo a entender que Deus está à procura de homens e mulheres corajosos, de fazer aquilo que ninguém faz, de pregar aquilo que ninguém prega, de fazer aquilo que ninguém nunca teve coragem de colocar a mão para fazer, porque de fato grande é a seara, mas pouco estão sendo os trabalhadores. Passa então todo esse período, chega então o período do profetismo, século 8, século 7, século 6, até o período pós-exílio. Deus levanta então profetas maiores, profetas menores. Após isso então chega o período interbíblico, chamado período de silêncio. Deus então vai simplesmente anunciar a vinda do Messias por um profeta chamado por nome de João Batista. João Batista pregava as mensagens de arrependimento, as mensagens anunciando a vinda do Messias. João aparece simplesmente como uma voz oculta no deserto, dizendo: eis que eu vos batizo com água, eis que eu vos batizo com água, mas vem após mim aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aparece então o profeta João de uma maneira diferenciada, porque agora entra em parte o ministério de Jesus. E quando entra em parte o ministério de Jesus, eu posso entender com você, e você há de convir comigo, que aparece na história então o ministério rico, aparece na história então o ministério poderoso. E eu posso dizer para você aqui esta noite, como eu disse no início da mensagem, Deus primeiro começa a criar, e quando Deus começa a criar, logo após isso, Deus começa a observar falhas na raça humana, e Deus então começa a retirar algumas coisas. E quando Deus começa a retirar, agora passamos de um período hierárquico para um período fraternal, um período em que o próprio Pai vai enviar o Filho, a ponto de João dizer no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus agora está comandando a história. Jesus agora está cumprindo a lei, ou melhor dizendo, como diz uma palavra em grego, aperfeiçoando a lei. Jesus agora não veio abolir a lei, mas aperfeiçoar a lei, porque segundo o autor dos Hebreus no capítulo 11, Jesus agora é o próprio sumo sacerdote. Agora não é mais necessário sacrifício de animais, sangue sobre o altar, ou pegar o sumo sacerdote para adentrar até o santo dos santos, nada disso, porque agora o próprio sangue de Jesus, lavado e remido, está fazendo parte desse sacrifício perfeito, quando foi levado como ovelha muda ao matadouro, que não abriu a sua boca, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo aqui para todo sempre, e merece uma salva de palmas da sua parte aqui esta noite. Entra então Jesus na história. E quando Jesus entra na história, eu posso entender que agora não é mais criação. Agora Deus não está retirando mais, mas agora simplesmente o próprio Jesus entra para mudar. E aqui eu entro no tema da mensagem. Jesus veio para mudar. Diga comigo, Jesus veio para mudar. A primeira coisa que Jesus veio mudar foi o caráter santo. Devido à falha do homem chamado Adão, devido à falha do homem chamado Adão, o seu pecado, logo então, quando Adão peca, Adão perde duas características idôneas perante a Deus. Primeiro, caráter santo. Segundo, uma moral perfeita. Então Jesus agora entra na história. Escute bem, já estou caminhando para o fim. Jesus agora entra na história primeiro para restabelecer esse contato entre o ser humano e Deus. Que contato é esse? Um caráter santo e uma moral perfeita. Caráter santo tanto a ponto da própria Bíblia dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Caráter santo a ponto de inúmeras mensagens serem pregadas no século 21, nos dias atuais, acerca da santidade. Escute uma coisa: o mundo está tentando entrar dentro da igreja, mas isso não pode acontecer, porque o mundo não pode influenciar a igreja, mas a igreja tem que influenciar o mundo. E você é chamado como influenciador. Você é chamado como influenciador. Jesus veio estabelecer isso, um caráter santo e uma moral perfeita. Moral perfeita fala de palavra. Por quê? Perfeição na caminhada cristã somente em obediência à palavra de Deus. Moral perfeita fala de palavra.
fala de escritura sagrada, a ponto de João escrever no capítulo 17, versículo 17, palavras do próprio Jesus dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Uma moral perfeita é exigida agora, e mais do que nunca, essa moral precisa ser estabelecida dentro das nossas igrejas. Escute uma coisa, querido, já estou encerrando. Sei que alguns irmãos já estão se preparando para ir embora, mas eu pedi, fique comigo, por gentileza. Moral perfeita. Eu sei que é muito sério que eu vou falar, mas eu vou falar porque Deus me deu, eu vou dizer. Existem muitos líderes hoje, muitos de nós, que estão vivendo em momentos de hipocrisia. Como assim, pregador? Pregam sobre amor, mas não sabem amar. Pregam sobre santidade, mas ele não tem santidade nenhuma. Pregam sobre perdão, mas ele não sabe perdoar ninguém. Pregam sobre união, mas ele nem sabe o que significa a palavra unidade. Hipocrisia. Hipocrisia. Com todo respeito a toda a liderança, inclusive a minha liderança pastoral, pastor Carlos, com todo respeito, não estou generalizando, mas é uma verdade. Existem muitos líderes hoje que deveriam pegar sua carteirinha, picotar, rasgar, jogar no lixo e voltar para o discipulado, para ver se ele pelo menos aprende o mandamento principal e importante da Bíblia, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Meu Deus! Muitos, não são poucos, deveriam fazer isso. Rasgar a sua credencial. Que é isso, pregador? É verdade. Rasgar a sua credencial e voltar às origens, para ver se de fato muda alguma coisa na sua vida. Porque se passaram 20 anos, 30 anos e não mudou nada. E uma das coisas mais tristes para o ministério de Jesus foi isso. Não ver mudança. Quando não acontece mudança, o próprio Jesus estabelece as consequências. Melhor dizendo, permite que aconteçam as consequências. Judas Iscariote andou com Jesus, aprendeu com Jesus, melhor dizendo, andou com Jesus, foi instruído por Jesus, ouviu as palavras de Jesus, observou as atitudes de Jesus, mas não aprendeu nada. Absolutamente nada. A ponto de trair Jesus por 30 moedas de prata. Andou com o mestre, passou um período longo com o mestre, mas não aprendeu nada. E o que mais decepciona Jesus nos dias atuais é isso. Pessoas que andam com ele, pessoas que entram para a igreja, passam 5, 10, 15, 20, 15 anos, mas não aprendem nada. Pregador, estava tão bom, o senhor estava pregando, profetizando vitória. Verdade. Mas essa é uma verdade que nós temos que encarar. Judas não aprendeu nada, a ponto de sofrer as consequências de perder a sua própria vida em autodestruição. Escute uma coisa, porque isso é forte. Quem anda com Jesus, quem caminha com Jesus, quem observa os passos de Jesus, quem conhece a verdade de Jesus, verdade, palavra, mas não aprende nada, arcará com suas próprias consequências. E depois não diga que foi a igreja que te fez mal. Depois não diga que foi o pastor que te fez mal, não. A palavra de Deus é a bússola do marinheiro. São 1189 capítulos, 31.173 versículos, se eu não estiver equivocado. 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, num total de 66 livros. Só não aprende quem não quer.
E o que mais acontece nos dias atuais é isso. Pessoas que passam anos e anos andando com o mestre, mas não aprendem nada. E acabam se autodestruindo, pastor Carlos. E começam a espalhar por aí que o evangelho não é salvação. Coisa de hipócrita. Coisa de pessoas que não têm força de vontade de lutar e querem sempre se esconder atrás de uma coisa porque não conseguem encarar suas próprias realidades e dizer: o problema sou eu. Eu trago uma teoria comigo, uma teoria muito forte. Não sei se você vai concordar, mas essa é a minha teoria. Se eu errar, se eu falhar, se eu deixar a desejar, eu não posso simplesmente colocar a culpa na igreja, em Jesus e muito menos no pastor. Eu tenho que ser homem, eu tenho que ser mulher e admitir que o problema estava comigo. E dizer que ainda acima de todas as circunstâncias, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Não. Quando não acontece mudança, o próprio Jesus vai estabelecer novas regras, irmã Fabiana. E essa aí, missionária, Deus te abençoe. Amém. Judas agora é retirado do ministério, missionária Sheila. Já estou indo para o final, escute bem. Judas é retirado do ministério. E em Atos capítulo 1, versículo 24, a Bíblia diz que Pedro vai fazer uma nova eleição. E nessa eleição, Pedro é retirado porque não tinha capacidade. Melhor dizendo, Judas é retirado porque não tinha capacidade e Matias entra no seu lugar. Está entendendo o mistério, pastor? Oh, meu Deus. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Se Judas caminhou, ouviu diversas mensagens. Se Judas, pastor, o mistério é contigo. Se Judas caminhou. Eita, Jesus. Se Judas ouviu diversas mensagens. Se Judas ouviu diversas orientações sobre aquilo que é certo e que é errado, e mesmo assim não aprendeu nada, não se preocupe. Se Judas não quer, Deus traz Matias. Você pode levantar a sua mão comigo esta noite? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Se Judas não quer mudança, não tem problema. Acontece uma nova eleição e Deus traz Matias e coloca no lugar de Judas. Ebiúcia se quer. Isso é forte demais. Tem um mistério aqui, querido. Se Judas... Cadê a guitarra que estava aqui? Não estava não? Vamos simbolizar isso aqui, a guitarra. Se Judas não quer porque não aprendeu nada esse tempo todo, não tem problema. Essa é a guitarra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Não se preocupe. Daqui a pouco Deus está trazendo Matias para o ministério. Amandu comanara séria no levacala suri me cantará Tem que haver mudança de vida. Tem que haver mudança de vida. Não se preocupe não, querido. Matias está chegando. Jesus não precisa de qualidade na sua obra, porque a qualidade só tem peso quando ela é originada, melhor dizendo, a quantidade só tem peso quando ela é originada a partir da qualidade. Se na quantidade não tiver qualidade, não tem graça. Para Jesus não presta. Quem tem qualidade aí, levante a mão. Matias está chegando. Glória a Deus. Deus falou isso comigo e eu creio que essa é uma palavra real. Matias está chegando. Matias está chegando neste lugar. Oh, meu Deus. Estão pensando o seguinte: Judas saiu, agora acabou. Acabou o apostolado. Mentira do diabo. Matias está chegando, missionário. Matias está chegando, vai fazer a diferença. Para ficar no lugar de Judas e fazer melhor do que ele ainda, porque não aprendeu nada.
Parece um asno, não aprendeu nada. Caminhou e não aprendeu nada. Mas Matias está chegando. Haverá uma substituição da parte do próprio Deus. Querido, eu vou encerrar agora. Você pode ir pé comigo, por gentileza? Eu ainda tenho mais aqui, mas eu quero encurtar o assunto, porque você tem que ir para sua casa cuidar do seu esposo, eu entendo isso. Agora escute uma coisa. Eu vou resumir para você aqui o término da mensagem, para nós encerrarmos agora. Jesus, após sua morte e ressurreição na Galileia, reúne os discípulos e diz: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E uma mudança clara, escute, querido, por gentileza, já vou encerrar agora. Uma mudança clara e objetiva sobre o que nós vemos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo. Após a conversão, a Bíblia diz que Paulo agora estava orando. Diga comigo, quem tem mudança de vida, tem vida de oração. Por isso Paulo disse em Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Por isso Paulo também disse em Colossenses capítulo 4, versículo 2: perseverai em oração, velando nela com ações de graça. Por isso Paulo também disse em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, verso 17: orai sem cessar. Por isso o próprio Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 21, verso 13, que a minha casa será chamada casa de oração. Quem tem mudança de vida, ora. Quando Paulo se converte agora, já estou encerrando aqui, querido. Paulo agora perde a sua visão, mas recebe uma nova visão. Quem tem mudança de vida, enxerga com olhos diferentes. Ele recebe uma nova visão, uma visão espiritual do financeiro. Paulo fica cego 3 dias e recebe uma nova visão. E quando Paulo recebe uma nova visão, Paulo começa a observar as coisas de uma ética totalmente diferente. Diga comigo, quem tem mudança de vida, tem visão de águia. Agora vem um lado um pouco negativo. Os judeus começam a se incomodar pela mudança de Paulo. Quando há mudança na tua vida, se prepare, porque você vai começar a incomodar muitas pessoas. Quando começar a acontecer a total mudança na sua vida, se prepare, porque você vai começar a incomodar a muitas pessoas. Mas não tem problema, porque muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. E eu vou mais adiante e digo: os judeus começaram a desejar Paulo a morte, missionário. Quando começarem a ver a total mudança na sua vida, irão querer parar o seu ministério, irão querer matar o seu ministério, irão querer simplesmente neutralizar a sua chamada. Mas não atente para isso, porque bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando fores provado, recebereis a coroa da vida. O que me marca, querido, é que em meio a tudo isso, em meio a toda a perseguição, quem tem uma total mudança de vida, eu resumi a mensagem para você porque ela é bem cumprida. Em meio a tudo isso, no final da sua história ele pode dizer: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Você pode dizer isso essa noite? Eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a fé. Pregador, o senhor já foi além demais, não tem problema não, filho. Vamos ofertar ainda. Fique comigo mais um pouquinho. Amanhã eu estou de pé às 3:30 da manhã, mas estou aqui dando glória a Deus. E digo mais, vou acordar feliz da vida, porque Deus nos deu uma bênção de retorno. Glória a Jesus. Quando tu estiver na verdade ou na vitória, levante a mão comigo assim. Diga: Deus, muito obrigado, porque eu creio que tu trará mudança
para a minha vida, mudança para a minha história, mudança para a minha igreja. Levante a mão e glorifique e exalte Deus, o nome seja o seu. Isso é alguém que o Senhor vai levantar. Talvez seja o menor que está aqui. De repente ele seja o último a sentar à mesa, como fez Davi. E esse novo vencedor que vai surgir tem um